Bom dia, então, para todos, nesse sábado de junho, dia 25. Então, eu quero fazer só um resgate aí para a gente relembrar, né, que os últimos 3 encontros do Círculo, a gente teve a possibilidade de conversar com 2 tempos do Círculo, que a gente chama de Em Pesquisa e Encontros, que foram com convidados, mas sempre trazendo para essa perspectiva da pesquisa, porque esse semestre acabou sendo um planejamento em que a gente está tentando delinear a pesquisa que a gente, o ano passado, fechou com alguns princípios, mas a gente tinha que continuar caminhando com ela. A nossa ideia, para quem também ainda não está, né, no grupo desde o início, é que a gente pudesse fazer no círculo um grupo de estudos que tivesse ensino, pesquisa e extensão. Esse é o grande desafio nosso, como integrar e não fazer também as coisas em separado, como fazer essa busca de ensino, pesquisa e extensão dentro do círculo, com uma coerência com os princípios freirianos. Então, não é fazer por fazer, não é fazer algo que não seja importante para nós, que não tenha sentido nem significado para a nossa trajetória, tanto profissional quanto busca no sentido do conhecimento. Então, estudo é sempre um desafio, né, gente, que eu costumo dizer assim, porque como que vai ser? Não sei. Como que nós vamos fazer a pesquisa? Como é que vai ser? Eu também não sei. Nós estamos aqui fazendo esse processo juntos. Então, é um processo que, ao mesmo tempo que é como, aí, né, eu entendo que seja um processo interessante de se vivenciar, ele também causa inseguranças, né? Ah, mas onde a gente vai chegar com isso? Será que eu vou dar conta, né? A pergunta que eu escutei essa semana, né? Até onde eu posso me envolver nesse projeto da pesquisa? Porque eu já tenho tanta coisa, assim, ainda vou fazer mais uma coisa. Então, isso tudo a gente vai conversar hoje, eu acho que é essa ideia, trazendo um pouco dessa compreensão da pesquisa e do trabalho que a gente fez até aqui para a gente ver como é que a gente continua. Claro que aí esse grupo circulante aí já se reuniu, elaborou aquilo que eu encaminhei ontem para vocês, que são as ementas das linhas que a gente propôs no nosso projeto desde o ano passado, com um texto um pouco mais elaborado, talvez mais explicativo, assim, do que seria. Então, a Andréia, que está aqui, a Vani, que justificou, que não vai poder vir hoje, Léo, a Sandra também está aí, Silvia também está aí, a Hilda acho que ainda não chegou, mas deve estar chegando, e Sônia também, que já justificou que teve que ficar com a mãe, hoje não conseguirá vir. Mas esse é o grupo circulante da pesquisa. Eu mandei isso para vocês, eu não vou ficar falando, é só para a gente lembrar, né? Como é que foi o caminho do grupo circulante do ano passado para desenhar essa perspectiva da pesquisa no círculo? Nós lemos as cartas que a Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, enviou para a gente, que são cartas dos encontros internacionais do Paulo Freire, que começam em 1998 e vão até 2010. Então, nós pegamos essas cartas, que são 7, lemos essas cartas, e a partir dessas cartas, nós elaboramos aquilo que a gente entendeu os seus princípios da pesquisa, que a gente não podia abrir mão, né, da pesquisa. E aí identificamos esses: a dialogicidade, a criticidade, a solidariedade, a alteridade e a diversidade, que são princípios muito desafiadores, né? Para a gente pensar como é que a gente vai pensar numa pesquisa, por isso que eu digo que é sempre um desafio mesmo, porque é para a gente pensar numa pesquisa que ela cumpra uma função social, que ela se comprometa com essa realidade social, né? Não é uma pesquisa para os nossos lates, também será para os nossos lates, mas ela tem como princípio que seja uma pesquisa coerente com os princípios freirianos. E aí algumas premissas que a gente também construiu na leitura dessas cartas, né? Ainda isso tudo ano passado, que foi valorizar, defender e lutar pela escola e a universidade pública, gratuita e laica,
ratificar a própria dialética de sua permanente reinvenção epistemológica, metodológica e praxeológica, de sua incessante atualização da leitura de mundo, aquela ideia de que Paulo Freire não é para ser reproduzido, mas é para ser reinventado, né? Que não é para a gente ficar a democracia como uma premissa, trabalhar a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta e denunciar e combater toda forma de permanência da colonialidade e da discriminação. Então, vejam que são princípios que assumem as nossas escolhas, né? Assim, o círculo acaba aqui, ao definir isso como premissa, como princípios, já vai delineando um pouco como a nossa atuação, a nossa ação, né, deveria ser aí a partir da pesquisa. E aí nós construímos um objetivo muito amplo para tentar também abarcar todo mundo, né, assim, com os desejos, com as necessidades e com as vontades. Então, conhecer e analisar as obras de Paulo Freire e suas contribuições para a educação brasileira nos séculos 20 e 21. Quer dizer, tudo pode, né? Nesse objetivo é um mega, super, plus objetivo. E aí, como eu disse, a gente teve o encontros, os últimos 2 tempos foram para a gente conversar um pouco com colegas sobre esse objeto de pesquisa. Então, a gente teve o professor Antônio Cláudio, que é do Instituto Federal de Goiás. Ele teve a oportunidade de participar de um doutorado sanduíche em Genebra e conviveu nos espaços e tempos freirianos, e a pesquisa dele é a partir também desse olhar freiriano para educação de jovens e adultos, né, especificamente na área de ciências biológicas ou na biologia. Então, ele veio conversar com a gente um pouco, e depois o grupo Diálogos da Federal de Santa Maria, coordenado pelo professor Celso, que estiveram conosco na última reunião, falando dos círculos dialógicos, nem é esse mais o nome, né? Agora é investigativo, autotransformativos, mas que vieram falar um pouco dessa metodologia de pesquisa que eles criaram a partir dos círculos de cultura. A gente não teve muito tempo de conversar sobre essas prosas, mas acho que a gente tem que ter também aí no nosso planejamento um tempo para isso, mas a ideia é que a gente tivesse a oportunidade de ver outros grupos, como é que eles estão se organizando em termos de pesquisa, como que eles estão, né, para a gente ir aí também com a experiência do outro, construindo a nossa, né? A gente se identifica, não se identifica, como é que a gente vai... Essa foi a intenção, pelo menos, de trazer esses 2 encontros aí para a gente dialogar. E aí, a partir daquele movimento do ano passado, alguém quer falar? Camila. Oi, Pri. E eu acho bem interessante também a questão desse olhar nosso de reconhecimento do trabalho do outro, né? Porque a gente tem esse olhar que não deixa de ser crítico, né? No trabalho que eles desenvolvem, e ao mesmo tempo a gente retroalimenta aquilo que a gente quer, mas olhando aquilo que a gente faria diferente, mas olhando de um jeito que entende, que conhece, que tem outras perspectivas de pesquisa, de trabalho. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, daquilo que eu verifiquei, eu fico até muito feliz, sabe, pela trajetória que a gente vem trazendo para nós até aqui, que é bem esse chão nosso, desse povo meio doido aqui, e que a gente, apesar de, e que bom que a gente vai construindo algo tão leve. Eu sinto muito leve, porque eu já estive em outros grupos de pesquisa, e a leveza que a gente tem, junto com a seriedade, eu acho que é um grande diferencial. Então, olhar o do outro e trazer aquilo que a gente viu para o nosso é, assim, fantástico. Só gratidão mesmo. Obrigada, Pri. Eu acho que é a gente mesmo, essa coisa de aprender, né, gente? Com outro, se tem gente, era essa a ideia, assim, se já tem gente que já criou uma metodologia a partir dos estudos que tem sobre Paulo Freire, vamos conhecer, vamos ver como é que é isso e o que, que a gente dali pode caminhar, né?
Eu acho que isso, realmente, eu também acho muito importante. Eu tenho vontade de ter todos os grupos de pesquisa aqui junto com a gente. Claro que isso talvez demore uns 10 anos, mas que seja 10 anos a gente tenha contato com todos, conheça todos, saiba qual é, né, Pri? Acho que você aí com esse movimento nacional do café, você deve perceber isso, assim, como é que tem grupos que estudam Paulo Freire em uma perspectiva, outros grupos que estudam em outra perspectiva, né? Então, conhecer esse universo que eu acho que é, que é mesmo do próprio Paulo Freire, acho que é muito legal da gente percebendo assim as E só mais uma diferenças. questão, quando você fala do café, né, que agora é internacional, algo assim que a gente vem observando desse semestre para cá, algo muito triste até, e que a gente é uma realidade que a gente não pode deixar de enxergar, porque existem grupos freirianos que estão pensando Paulo Freire não numa proposta de transformação social, libertadora, nada disso, mas com vaidades. Isso não cabe numa proposta freiriana. Então, gente, isso é imprescindível, a gente pensar e olhar essa experiência e a gente falar, não é isso que a gente quer para a gente, porque isso não é real, isso não é verdade. Mas está acontecendo, gente. A gente olha assim, internacional, e a gente vê isso. Tem grupos usando o nome de Paulo Freire para se auto-vangloriar, para vaidades, e não que a gente não traga isso para a gente. É verdade. A gente também não pode romantizar a realidade, né? Tem gente subutilizando, eu acho, reduzindo, né? A última que eu escutei é uma colega que está fazendo um curso de pedagogia EAD, eu acho que eu falei com vocês, não me lembro mais, mas é ela dizendo que no curso de pedagogia EAD teve uma palestra de uma pessoa que dizia que ia falar sobre Paulo Freire. Ela começa a palestra fazendo relação do espiritismo com Paulo Freire, dizendo que ele era espírita. E eu falei, meu Deus, mas a origem da relação que ela começa a estabelecer na fala, depois eu de fato não quis saber quem era, assim, para preservar. Eu não sei de onde esta pessoa, nem que relação ela estabeleceu, mas enfim, é isso, né? E aí, às vezes, se apropria de alguma coisa, ou lê um trecho de algum lugar, é leitura da leitura, né? Não é leitura. Então, eu acho que tem alguns princípios aí, eu acho que é importante mesmo, né, Pri, isso que a gente tem tentado seguir, que é assim. Primeiro é ler o próprio Paulo Freire. Talvez um dia a gente vença isso e vá querer ler outras pessoas, mas por enquanto nós estamos lendo o próprio Paulo Freire, que eu acho que isso é importante para a gente entendê-lo por ele mesmo, né? Essa é uma definição que a gente já assumiu aqui no círculo. E depois fazer desse círculo a tentativa de não só ser um grupo teórico do Paulo Freire, mas ser um grupo que a gente também vivencie. Por isso a gente, no ano passado, né, só para lembrar, a gente fez a formação com a ONG ABC do Glória, a gente, esse ano também, a gente foi contactado por uma escola, como círculo, né, para ir lá trabalhar com Paulo Freire na escola, mas acabou que não caminhou. Acho que esse ano está todo mundo tentando se adaptar à saída, né, do remoto para o. Essa é a minha leitura desse ano, gente. É um ano de adaptação. Para a gente voltar a como é que é o presencial, como é que a gente, depois de vividos esses 2 anos tão difíceis, como é que a gente retoma esse ensino presencial. Eu acho que para nós, professores e professoras, né? Acho que cada profissão deve ter aí o seu desafio. Para mim, esse é o nosso presente. Então, essa é a nossa linha, né? Assim, é um pouco como é que a gente tem aqui, e eu acho que devemos continuar nessa perspectiva, como que a gente lê e vive Paulo Freire nas nossas relações aqui. Então, por isso, a gente pensou nas linhas de pesquisa naquele tempo que pudesse agregar a maior quantidade de pessoas daqui, porque a nossa ideia, gente, é a gente primeiro, porque vou voltar só para a gente lembrar, a gente, do próprio nome, é um círculo de estudos e pesquisas freirianos, só que até hoje, nós na universidade, nós somos um projeto de extensão. Por que um projeto de extensão? Porque eu falei
desde o início, eu não vou fazer um projeto de pesquisa e cadastrar lá para a gente ser um projeto de pesquisa se a gente não tem um projeto de pesquisa. Eu não vou fazer isso para fazer, né? Só vou fazer quando a gente tiver um projeto de pesquisa que seja um projeto nosso, construído por nós, né? Pensado por nós. Então, é esse o movimento que a gente está fazendo na tentativa de nos cadastrarmos como grupo de pesquisa, mesmo que seja com um projeto aqui institucional dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas que a gente tenha um protocolo, que a gente tenha um número, que vocês possam se referenciar e dizer que vocês participam desse grupo, porque em relação a CAPES mesmo, né, ao diretório dos grupos de pesquisa, a gente ainda tem uma discussão a ser feita também, porque o GPEJA, que é o grupo da Anima, nos convidou para fazer parte junto com ela. Então, essa discussão a gente ainda tem que fazer também aqui no grupo, para ver o que vocês pensam sobre isso. Mas o fato é que, a partir dessas nossas perspectivas e possibilidades, a gente pensou em 4 linhas. Uma linha é a da formação de professores. Essa linha é muito assim, da minha especificamente praia, né? Eu hoje sou do GT8 da Amped, então o GT8 é de formação de professores, é esse lugar que eu me localizo assim, porque já contei isso para vocês, mas eu vou repetir, as pessoas sempre acham que como eu estudo Paulo Freire, eu tenho que estar no campo da educação popular. A minha experiência não é com a educação popular, eu nunca estive na educação popular, então eu acho que é incoerente eu estar num campo que eu não habito. O campo que eu habito é a formação de professores. Desde que eu comecei meu exercício profissional na universidade, né, eu atuo na formação de professores. Então, eu quero estudar Paulo Freire na formação de professores. Então, por isso que a gente pensou, não só em mim, mas aí isso eu já estou dizendo para vocês, né, que às vezes não dá tempo nem de contar essas coisas, mas é o lugar que eu me enxergo, e aí dentro do campo da formação de professores, eu estudo Paulo Freire. Eu acho que é possível que Paulo Freire seja referência teórica, epistemológica, metodológica na formação de professores. Então, aqui a gente fez um pouco esse texto, porque sempre nessa compreensão de que a formação ela não está dissociada da ideia e da realidade que a gente vive, da praxis como uma categoria importante para a gente pensar a formação, né? É uma relação que eu sempre acho importante da gente trazer, né? Uma pesquisa numa perspectiva freiriana implica nesse conceito de praxis, assim, qual é a relação a estabelecer entre o que eu faço, entre como eu atuo, em que eu atuo e aquilo que eu quero pesquisar. Então, nessa linha da formação de professores estão Sônia, Camila e Avani. Depois, a linha de direitos humanos. Silvia, acho que eu vou deixar para você falar, né? Bem melhor do que eu, você não acha? Opa, não sei, Camila, você que sabe. Bom, como você está apresentando, né? A linha de direitos humanos, a gente quis fazer uma relação do Paulo Freire e direitos humanos, né? Levando em consideração os escritos dele, tem a ementa que está mais completa, depois a Camila já passou para todos, mas assim, num primeiro momento, inclusive como ponto fundamental da ementa, né? A questão da desumanização e humanização e dignidade e emancipação do ser humano dentro de alguns itens, né, muito importantes, que envolve a questão do direito à educação, por ser um direito humano, tá? Nós colocamos lá a questão de gênero, eu só vou falar mais ou menos para vocês, né, a questão de gênero que envolve a pedagogia feminista e a pedagogia freiriana, deixa eu abrir minha carinha. Desculpa, gente, eu estava com a câmera fechada, às vezes é ruim falar. A questão de gênero, que envolve sempre fazendo uma relação, porque se a pessoa vai fazer uma pesquisa para verificar o que o Paulo Freire falou dos direitos humanos, não vai encontrar. Né? O que nós vamos encontrar? O Paulo, ele mesmo, enquanto pessoa, praticando, né, o ponto da praxis e da escrita em relação aos direitos humanos, quando ele coloca os fundamentos da humanização e desumanização. Então, você não vai encontrar o Paulo Freire falando sobre
essa questão, mas ele vivendo essa questão o tempo todo, né? E aí nós colocamos a questão dos dos escritores decoloniais, principalmente os africanos, que influenciaram muito a escrita do Paulo Freire, e ele influenciou, foi uma troca de influências entre os dois, entre ambos escritores. Aí a gente colocou o Franz Fanon, o Samora, alguns escritores que, na verdade, é um processo investigativo, de pesquisa, de relação, né, entre os escritores. A questão do antirracismo e a luta antirracista no espaço escolar. Então, são questões que envolvem aquela reinvenção, aquela não copiar o Paulo Freire, mas a partir da escrita do Paulo Freire, do que ele colocou nos seus livros, da sua prática, a gente ir à frente, porque se trata já de lutas que são mais do nosso tempo atual. Por exemplo, a luta antirracista no espaço escolar, em todos os espaços. Também é um ponto do Paulo Freire, e essa relação dos direitos humanos e a própria questão do direito nisso tudo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí é o principal ponto do Paulo Freire, que envolve a emancipação do ser humano e a dignidade do ser humano, que é o ser mais, que é o inédito viável. Então, seria fazer essa relação investigativa e colocar em prática tudo isso, tá? Acho que é isso, Camila. Pode continuar. Emilene, quer completar? Não, eu queria só falar, lembrar também de direitos humanos, né? Que está em vários, diversos documentos, e se fala muito, se faz pouco, né? E é nesse sentido também que eu queria falar que alguns autores realmente que leram Paulo Freire, né? Que ele foi, eu e a Silvia conversando, ele foi difusor, a própria pessoa do ser humano, né? Que ele foi difusor dos direitos humanos, e aí a gente tem essa relação mesmo, dialética com ele. E pensar nisso, pensar para agora a gente, como recuperar parcial, né, um pouco desse MEC dos anos. Obrigada, Silvia. Obrigada, Emilene. Só lembrando, gente, é porque a hora que eu vou vendo as divisões, não sei vocês, mas, por exemplo, eu fico pensando, é claro que eu quero discutir a formação de professores na perspectiva dos direitos humanos, né? E os direitos humanos também podem ter relação, porque dividir as coisas do jeito que a gente faz aqui, eu acho que isso está ficando claro para nós, né? É só uma organização, mas elas se entrecruzam, né? Assim, não tem jeito de a gente ver as coisas divididinha. Nós vamos estabelecer relações o tempo inteiro, porque o Paulo Freire, nessa leitura de mundo, ele implica isso, né? Eu não posso pensar numa caixinha isolada, eu tenho que pensar na caixinha nas suas relações. Então, porque essa é uma área que me encanta. A gente, o ano passado, no Centenário, teve a oportunidade, né, de ver como é que vários grupos de direitos humanos comemoraram o Centenário. Então, por isso, eu acho importantíssimo que a gente também relacione isso que Emilene e Silvia disseram sobre uma possibilidade de uma linha que discuta isso objetivamente. E a última carta lá de Cabo Verde, ela já vai fazer a relação do Paulo Freire com os estudos decoloniais, né? Então, eu acho que é essa aproximação aí que essa linha traz como possibilidade. Andréia e Sandra? Bom dia, pessoal. Bom dia. E a Sandrinha? Vamos juntos, Sandrinha? Bom dia. Não, você pode apresentar a nossa discussão? Então, escola como espaço de relações, bom ver vocês, saudade. Então, falar nessa concepção freiriana nossa, né? Falar da escola, nossa, que amplo, né? Que tamanho de concepção, afinal de contas, todos nós estamos numa escola que tem espaços, ou que tem relações, né? Relações humanas, relações profissionais, relação professor-aluno, enfim, a nossa relação com a aprendizagem, né? Então, quando a gente pensa nessa pesquisa,
a gente se baseia bem no objetivo geral, né? Que é conhecer e analisar as obras de Paulo Freire e as contribuições para a educação freiriana. Então, a gente pensa nessa educação enquanto prática de liberdade. Então, essa linha de pesquisa seria, na verdade, um espaço de diálogo que a gente vai se construir e pensar junto como que a gente poderia estar fazendo isso. Como que a gente consegue visualizar o campo das escolas freirianas em 2022, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da escola enquanto espaço de relação, a gente parte também daquela premissa da Carta de Paulo Freire, São Paulo, de 98, que ele fala da própria dialética de sua permanente reinvenção epistemológica, metodológica e praxeológica. E aí a gente, às vezes, tem algumas escolas que têm a prática pedagógica freiriana, né, com projetos, às vezes tem o projeto político-pedagógico, enfim, como que nós, com o conhecimento que nós estamos entrelaçando aqui, nós estamos conhecendo essa escola enquanto relação, numa perspectiva freiriana. Então, é uma pesquisa mais ou menos nesse sentido, da gente estar conhecendo essa prática de liberdade que nós estamos tecendo aí, ou a sociedade está tecendo, principalmente aí pós o centenário, né, em tempos que nós estamos vivenciando, e que as escolas estão se construindo, não dessa maneira, como a Camila colocou aí no começo, de reprodução freiriana, jamais, mas repensando em cima da perspectiva real mesmo, pé no chão, né, quem está aí na sala de aula, que pensa, que faz a sua prática, a gente dá um passo à frente e fala, nossa, aqui foi um princípio freiriano, e de repente você se percebe e fala, não, aqui não foi, eu ainda voltei lá atrás. E é esse ir e vir mesmo, essa construção que a gente faz com a gente mesmo, nas relações com os colegas, nas relações das pesquisas, dos estudos que a gente vai construindo. Então, acho que essa linha de pesquisa vai ser um movimento, assim, de pensar, de repensar, saber, de saber, e a gente está se construindo junto mesmo. Sandrinha, alguma coisa? Eu só queria acrescentar que, eu não sei se a Camila viu, eu fiz estudar arte, para quem quiser também depois entrar na pesquisa, a Camila quiser disponibilizar o pessoal, para entender mais, né, onde que a gente quer chegar. Tá? Obrigada. Ok, então a ideia da escola, né? E aí a escola nessa, como Andréia e Sandra disseram, assim, pensar nessa escola a partir da perspectiva freiriana, né? Como é que a gente também. Bom dia, Gabriel. Pensa aí a partir desse espaço, tempo escolar. E aí a ecopedagogia, Léo. Bom, vou começar tendo que puxar a sardinha para o meu peixe, né? Esse aqui é a linha mais importante do tempo atual, é uma linha que parte muito da leitura de mundo, né? Então, a gente está passando por um processo ambiental no mundo muito tenso, que são as mudanças climáticas, o antropoceno, né? É uma discussão que entremeia tudo, né? Política, a gente tem aí o PCC, as COPs, o Rio 92, políticas grandes internacionais e locais, e também muitas questões sociais, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão afetando milhões, a gente tem migrantes climáticos, a gente tem relações de mudanças climáticas com segurança alimentar. Então, partindo desse processo que está acontecendo no mundo, tanto fisicamente quanto politicamente, a linha da ecopedagogia, ela é uma linha que, por incrível que pareça, Paulo Freire não escreveu sobre ela. Ele tem alguns rascunhos e tudo mais, ele gostaria de escrever, mas infelizmente ele faleceu antes, né? Então, a gente se baseia muito na nossa linha aqui da ecopedagogia, na educação ambiental e como as ideias de Paulo Freire vão tornando possível entender essa educação ambiental em vários pontos, né? A gente parte aqui, principalmente, do Moacir Gadot, que foi aluno do Paulo Freire e conversou com ele com a Pedagogia da Terra e a Carta da Terra, né? Que eles fizeram no Rio 92.
inclusive com vários princípios freirianos, e no prefácio do livro mesmo, o Moacir fala, né? Vou até ler aqui para não inventar. Calma aí. A Paulo Freire, que Gente, queria escrever sobre esse tema e assistir a passagem do milênio, mas lhe faltou o tema, né? Quero ser lembrado como alguém que amou a terra, dizia ele. Então, nossa ideia aqui da ecopedagogia humanitária é trabalhar nesse movimento da ecopedagogia, que é um movimento que, inclusive, a partir da Carta da Terra, o próprio Instituto Paulo Freire tem trazido, né? E trabalhar uma educação ambiental freiriana. Então, a gente se baseou em alguns pesquisadores, alguns livros que estão pegando essas ideias de Paulo Freire e trazendo elas para entender, fazer uma educação ambiental que permita a gente entender esses processos de mudança no mundo, entender o processo político por trás e agir de acordo com essa transformação, né? Então, a gente vai pautar aqui, principalmente, a questão da cidadania planetária e da consciência crítica, toda essa conceituação do Paulo Freire, né? E tentar pensar jeitos de propor uma ecopedagogia, propor uma educação ambiental freiriana e participar desse processo educativo para a gente conseguir entender e participar da transformação que o mundo vai estar precisando agora, nesse momento de tumultuado do ponto de vista ambiental, né? Então, a gente tem alguns princípios lá nas ementas, e é justamente tentar entender como trazer a cidadania planetária, como trazer a ecopedagogia, a sustentabilidade, e também questões técnicas, né, que são necessárias hoje para a gente entender de uma maneira humanitária, né? Uma saúde humanitária, um letramento científico humanitário, como fazer essa ligação aí. Melhor linha de todas. Linha verde. Eu acho que... pessoal, eu fui lendo ontem as linhas, aí eu li e falava assim, ai meu Deus, eu gosto dessa. Ai não, mas eu prefiro essa. Mas eu prefiro, fui pensando, aí eu cheguei no final e falei, será que o Léo com a Hilda me aceitam? Muito legal, muito bom. E até essa ideia, né, de fazer algo diferente daquilo que a gente já faz sempre, realmente encanta. Abre a cabeça, né, Pri? Eu fico pensando assim, é uma discussão que a gente fica tão limitada nela e ela deveria estar sendo já uma realidade concreta, né, em todos os lugares que a gente Verdade. habite, mas não é, né? Então, enfim, não estou querendo puxar a sardinha para nenhuma delas, porque como eu também, quando a gente vê o todo, né, depois que todo mundo terminou as ementas, assim, eu fico pensando como é que fica uma composição que eu acho que, mais uma vez, coerente com o que a gente é, assim. A gente acabou optando por linhas que eu acho que representam um pouco esta realidade, representam um pouco o nosso pensamento, e a nossa forma de enxergar essa pesquisa com a função social, assim. Então, eu também fiquei bem feliz. Então, seriam essas 4. A gente já aqui ficou verde, porque no começo essa linha, ela tinha o nome de linha verde, né, Léo? Até a gente chegar nesse... Linha verde sapo. Melhor verde. Porque aqui também, né, a Hilda não está aqui, mas é a ideia que a gente também possa trazer a discussão da saúde, né, nessa perspectiva também, como é que essas relações são importantes para esse humano na perspectiva da totalidade, né? Então, eu acho que aí também, e por isso começou como verde, mas a ideia é formação, direitos, escola e a ecopedagogia, né? Humanitária. É humanitária. Que é Isso, acho que justamente também não só a saúde, né, não só a biologia, mas também trazer outras linhas de pesquisa aplicadas, como trazer esses conhecimentos, né, esses objetos de conhecimento necessários para a compreensão do mundo e discussão política e transformação social de uma maneira humanitária, que permita realmente desenvolver cidadania, uma consciência crítica e uma autonomia do educando para entender esses conceitos e ser capaz de atuar, né, de uma maneira transformar, ter um sonho e conseguir transformar o mundo.
E aí a pergunta que a gente faz para hoje é essa. E agora nós temos que avaliar, porque o que nós planejamos no grupo circulante? Eu vou falar o que nós planejamos. Nós planejamos até agora juntos e depois a gente separava, cada um na linha de pesquisa que identifica-se. E aí a gente teria umas perguntinhas que a gente fez para a gente propiciar o diálogo aí nos grupos já das linhas. Então, a minha pergunta para a gente aqui agora porque eu sei que muita gente está conhecendo as linhas hoje, né? Muita gente não teve oportunidade nem de ler o material que a gente encaminhou, porque eu encaminhei ontem, então eu sei que é difícil. Então, vamos avaliar aqui o que vocês acham. Se a gente faz um pouco esse movimento aqui junto, se a gente vai para esses grupos, onde vocês acham que se está muito... Assim, porque não é para ser uma resposta de susto, entendeu? É para ser uma resposta que vocês possam se encontrar mesmo na linha, acho que é isso mesmo. Então, acho que nós temos que avaliar aqui como é que vocês... Então, porque a primeira pergunta era essa, né? Qual linha vocês, ou qual lugar de pesquisa vocês se sentiriam parte, ou gostariam de habitar, né? Por quê, gente? Porque a nossa ideia, primeiro, como eu disse lá, a gente precisa elaborar o projeto. Porque sem projeto não tem nem jeito de a gente falar que a gente tem pesquisa. Então, nós precisamos fechar o projeto. E para fechar o projeto, a gente precisa ver, são essas linhas mesmo? Às vezes vai ter linha que nem tem lugar hoje no círculo, não quer dizer que a gente vai desistir da nossa linha, quer dizer que hoje não tem lugar para ela, pode ser que daqui a um tempo tenha, outras pessoas entrem, outras pessoas abracem, outras pessoas queiram, mas hoje não tem lugar, então a gente precisaria saber para ver lugar para 4 linhas no grupo. Hoje nós somos aqui 20 pessoas, quer dizer, será? Também não sei. Tem um número mínimo e máximo de pessoas? Não, não tem. Tem o número de desejos e escolhas de cada um, né, e de todo o grupo. Então, quero ouvir aí vocês para a gente ver o encaminhamento. O Léo já levantou a mãozinha. Só para deixar uma coisa também que acho que é importante a gente discutir, que a gente discutiu durante as reuniões do Em Pesquisa, né? O nosso desafio aqui é fazer uma pesquisa coletiva. Então, uma pesquisa que seja de nós, né? Do nosso grupo. A gente pensou essas linhas mais como bússolas de orientação, né? Então, dentro do Em Pesquisa, quais seriam os pontos principais que a gente acha importante pesquisar no pensamento freiriano? Quais seriam as possibilidades, né? Então, a gente fez isso como se fosse um norte. E agora, nessa reunião, eu acho que é importante a gente se conhecer, entender o que a gente quer pesquisar, né? E ver, começar a entender quais são as possibilidades de a gente começar a construir essa pesquisa coletiva, né? Então, não quer dizer que a gente vai fazer 4 pesquisas ao mesmo tempo, né? Ou que a gente vai focar só nessas linhas. Se a gente realmente tiver uma outra linha que a gente acha que é muito importante colocar como algo separado, também a gente quer ouvir isso, né? Quer entender isso. E a gente pensar agora como construir essa pesquisa coletiva, né? Dentro dessas linhas, como seria a nossa atuação, nossa pesquisa. Opa. Eu vou só terminar aqui, que a gente também, só para quem ainda, Rogério, já te dou a palavra, porque como tem gente que não tinha visto também o que a gente elaborou o ano passado, a gente pensou, aqui a gente tem muitas ideias, nesse grupo, é um grupo, então, quando a gente pensou lá no grupo circulante, né, primeiro, o ano passado ainda, a gente pensou que a gente podia, na pesquisa, ter a conexão entre as linhas ser uma forma de construção de um observatório do Paulo Freire, ou, são ideias, ou um museu das pessoas, ou um museu da educação, ou um museu da escola. Só que para a gente também delimitar isso, o que seria de fato a nossa proposta, né? Construir um observatório de Paulo Freire com essas linhas, pode ser, ou então construir esse museu. Então, para a gente também delimitar isso, a gente também precisa ter um pouco dessa referência das linhas, e por isso que a gente planejou esse momento de hoje aqui com essa reflexão, né? Então, volta a pergunta, essas linhas acolhem? É possível escolher
né, para a gente poder agora aí começar a prosa. Rogério, é porque eu quero tirar a apresentação, tá bom? Primeiro, eu gostei demais, assim, de todas as linhas aí, mas queria entender um pouco melhor. Eu lembro no semestre passado, no final do semestre, a gente delineando essa perspectiva aí do grupo de pesquisa, é, e fico pensando, né, fazer essa pesquisa coletiva, enfim, pensar esse grupo aqui, talvez eu estou com uma dúvida, talvez uma orientação sua aí, Camila, ou do restante do pessoal também do grupo, que é a seguinte: parece que para essas coisas irem caminhando, então, assim, dividir nas linhas eu acho que é interessante, apesar dos entrecruzamentos, tem algumas questões que são mais, talvez, que são elencadas como o fio condutor, ou onde a gente vai aprofundar mais. Então, assim, falar de ecopedagogia, a gente está pensando na escola como um espaço de relações também, está pensando, enfim, a formação de professores, mas o enfoque que está sendo dado é para a questão ambiental, mais especificamente. Então, aí, fico pensando no papel de cada, individualmente, a nossa contribuição para uma pesquisa que é do coletivo, e a gente vai ter esses momentos nas linhas, né, nos pequenos grupos, momentos de socialização do que está sendo, assim, né, dos achados, enfim, do que conseguimos elaborar a partir das nossas incursões, mas, e aí fiquei pensando também, quando você apresentava as linhas, e eu fui olhando aqui também o e-mail que você tinha enviado com a descrição ali dos princípios de cada uma dessas linhas. E nessa semana passada, assim, coincidentemente, teve um edital de fomento aí a projeto de pesquisa, ensino, extensão, estava elaborando um projeto para orientar alguns estudantes lá no IFTM, e aí fiquei pensando nesse sentido de em que medida isso vai se relacionando também, esse projeto nosso aqui de pesquisa, com, por exemplo, vai tendo as entradas para o PPGED, enfim, as nossas atuações, as nossas pesquisas individuais ou de fora, elas dialogam também e elas podem ser acolhidas nesse trabalho investigativo coletivo. E aí, pensando, na verdade, eu queria também então, primeiro eu queria entender um pouco melhor como o grupo, nós vamos fazer um grande projeto com todos os envolvidos na pesquisa e fazer que tocar esse projeto conjuntamente, ou essas linhas vão acolher os projetos individuais ou projetos dos pequenos grupos. Não sei se está entendendo a formulação. Essa é uma primeira questão. E aí a segunda questão e aí, você coloca uma pergunta de onde cada um se contempla a todos, todas, onde cada um se encontra. Esse projeto que eu estou começando a fazer uma investigação sobre em que medida, então sou da área da linguagens, da mesma forma que o Léo entende que a questão climática é a bola da vez. Eu entendo que isso é construído discursivamente, que nós precisamos investigar como isso vai se materializando, em como o discurso circula, em como as coisas vão sendo colocadas como mais ou menos importantes. E aí uma das questões, e aí estou fazendo parte também do núcleo de diversidade, de sexualidade e gênero no IFTM, e esse edital de pesquisa agora era para incentivar tanto pesquisa do núcleo de estudos do NEABI, que é Afro-Brasileiro Indígena, de PCDs, né, e também dessa questão do NETSEG, que é de sexualidade, diversidade, sexualidade e gênero. E a pesquisa que eu estou idealizando aí tem a ver com como os estudantes percebem uma preocupação da nossa comunidade escolar em relação a uma linguagem mais inclusiva em relação à questão do gênero. E aí pensando também
do ponto de vista freiriano, dessa transição que ele vai ter quando ele retoma essa questão da professora e do professor, enfim, né, uma preocupação linguística de não marcar esse masculino genérico, né, ou colocar o masculino como o padrão e o feminino como em segundo lugar, ou um silenciamento, um apagamento, ainda mais no momento atual de tentativa de proibir mesmo uma linguagem mais inclusiva de gênero. E aí pensei em que medida isso se relaciona mais diretamente com duas das linhas aí. Uma que é a questão dos direitos humanos, então dessa linha 2 aí, da Silvia, aí, dessa questão de não discriminação e de acolhimento ou inclusão, e também, enfim, dessas questões, e também da escola como espaço de relações. Na forma como foi enviado naquele e-mail atualmente, a proposta da ideia da Sandra parece estar mais relacionada com analisar o contexto das escolas de Uberlândia, me corrijam se eu estiver errado aí, mas das escolas de Uberlândia, em que medida o pensamento freiriano se materializa mesmo nos projetos políticos pedagógicos, nas práticas aqui das escolas de Uberlândia, mas fiquei pensando que essa questão, vou tentar investigar ali com dois estudantes, na verdade, uma estudante e um estudante de cursos diferentes, como que isso se passa na nossa comunidade escolar, tanto por parte de professores, professoras, estudantes, essa percepção em relação à linguagem inclusiva, e fiquei pensando que também tem a ver com a escola enquanto espaço de relações, enquanto espaço de acolhimento, mas não sei, e aí fiquei na dúvida onde encaixaria melhor, e aí talvez voltar aí a pergunta para Camila, explicar um pouco melhor como que vai ser tocar essa pesquisa coletiva, e depois as líderes aí das duas linhas, não sei aí onde que encaixaria melhor assim, né, pensando esse projeto individual dialoga com esse projeto nosso e talvez trazer os achados e socializar isso nessas linhas internamente. Então, vou só responder o que eu sei, né? Porque tem coisa que eu também não sei como é que vai acontecer, mas o que eu sei é o seguinte: objetivamente, especialmente quem está fazendo seus mestrados e doutorados, não dá para você incorporar mais um objeto de pesquisa e mais uma pesquisa no seu cotidiano. Então, isso para mim é muito claro. Tanto que já conversei com Karen e Ricardo, não nessa fala, mas assim, de que, especialmente mestrado, gente, 2 anos assim, ó, voa numa rapidez que não dá para você incorporar uma outra coisa que não seja o que você está estudando. Então, as linhas, na minha cabeça, elas têm o papel agregador, vai ter pessoas que vão estar desenvolvendo a sua pesquisa, mas que está dentro daquele campo ali temático, daquela linha de pesquisa. Então, vou dar o exemplo, Karen, para ficar mais claro, talvez, para as pessoas assim. A Karen, ela vai estudar a escola. Então, ela vai continuar estudando a escola dentro da linha escola, né? Ou formação, ela ainda está nessa dúvida aí, mas que seja um ou outro, ela vai se inserir ali. E como ela vai contribuir? Com a pesquisa que ela está fazendo de mestrado, ela vai trazendo as referências, vai trazendo as discussões, vai incorporando, e aí ela vai contribuir nesse sentido, porque ela não vai ali assumir uma ação de investigação concreta e objetiva. Outros que não estão hoje, né, nesse momento, institucionalmente em projetos de mestrado e de doutorado, eu estou falando isso, gente, porque é ali mesmo que, né, pode ser que a gente esteja, por exemplo, Dani faz pesquisa, não é pelo mestrado e doutorado, mas é pelo PET. Então, a Dani também, ela vai se encontrar à medida daquele lugar que para elas faça sentido daquilo que ela tem desenvolvido dentro da pesquisa do PET, dentro daquilo que ela quer pesquisar no mestrado, porque ela também tem vontade de fazer mestrado. Então, eu acho que aqui vai ser essa soma agregadora de interesses e de vontades que vão se somar na linha.
Claro que aí, quando a gente tiver esse cenário um pouco melhor definido, para ver quem são, quantos são, o que cada um faz, a gente terá condições melhores de definir, então, o que será um objeto coletivo dali. Quem vai poder fazer, então, por exemplo, o levantamento bibliográfico da área, como a Sandra falou aí, que ela já fez um estudo da arte dos projetos pedagógicos, projeto político-pedagógico. Eu não vi se tem a relação com Paulo Freire, confesso que não olhei. Mas, enfim, esse é um primeiro movimento de pesquisa. Isso tudo a gente vai fazendo à medida que a gente identifica o grupo, vê como é que, e aí caminha a partir dessa realidade concreta. Acho que é isso. É só para ficar claro que eu tenho a clareza que, então, por isso, quando a Pri fala, né, a gente tem noção, Rogério, eu acho que a gente tem que ter aqui também, que a gente não vai ser um grupo de produção. Acho que isso tem que ficar claro na nossa cabeça, porque a gente não vai entrar na lógica produtivista, porque a lógica que a gente vai incorporar aqui na pesquisa é uma lógica de que a pesquisa só faz se fizer sentido, se tiver uma função social e que possa aproximar aquilo que tem sentido e significado para esse coletivo. Então, isso implica que a gente não pode contar que isso vai render, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso não é nosso objetivo, né? O nosso objetivo é desenvolver um projeto de pesquisa coletivo coerente com os princípios freirianos, e aí acho que é essa a ideia. Léo. Rogério, essa é uma grande discussão que a gente estava tendo em pesquisa, só para deixar isso claro aqui, que é a nossa grande dúvida, né? Eu sou igual a você, eu já penso nessa pesquisa tradicional, em como vai ser difícil fazer uma pesquisa coletiva na prática, né? Mas a ideia do CEP, por enquanto, é mais organizar uma linha de pesquisa e um direcionamento geral antes de sair fazendo, né? Então, não vincular, pelo que eu entendi, a nossa ideia era não vincular como projetos guarda-chuvas, né? Era tentar realmente fazer uma pesquisa coletiva aqui. Então, uma definição posteriormente, né, a partir do desejo dos participantes, das contribuições construídas aqui. Eu também, é uma coisa que para a gente, no primeiro momento, até dá um pouco de estranhamento, né? Eu também ainda estou tentando imaginar como vai ser isso na prática, porque eu não tenho essa noção, né? Eu não sei se alguém tem, né? Mas é difícil a gente entender isso e botar em prática também. Pri? Outra coisa também que é importante a gente considerar é como é que vai ser o registro final dessas pesquisas. Nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando de ensaio, nós estamos falando de artigo, qual que é realmente, assim, a forma de registro que a gente vai escolher, porque eu considero também importante a gente pensar as múltiplas linguagens. Não sei se vocês lembram, quando a gente falava muito da questão da gente ter uma revista nossa e tudo mais. Então, a gente fez essa experiência na revista do café e a gente apanha, porque nós estamos inseridos nós estamos hospedados numa universidade privada e que tem todo um contexto ali do jeito que vai sair, aquilo que a gente escreve, tem uma questão acadêmica por trás e que se não é assim, você não entra naquele sistema. Então a gente conseguiu dar, não é nem burlada, né, mas pensar jeitos de fazer onde a gente inserisse também aqui questões artísticas, porque não tem problema nenhum que a nossa pesquisa resulte de música, resulte de dança, de tantas outras linguagens. Eu considero até muito importante que a gente consiga fazer esse exercício, de sair só do texto. Então, é algo para a gente pensar também, como é que vai ser essa pesquisa, como é que nós estamos pensando, o jeito de jogar para o mundo aquilo que a gente estudou, pensou, escreveu e refletiu. Porque esse movimento ele pode implicar, inclusive, num realinhamento dos nossos tempos dos círculos, né, Pri? Porque aí, ao invés de ter os momentos lá do encontro, tu tem os momentos das linhas. Então, os momentos da linha de formação, aí a gente vai ter dentro dele o quê? E a gente pode... Enfim, gente, eu também não sei. E gosto de não saber, apesar de causar uma certa insegurança, né? Da professora de didática que gosta de planejar e ter essas coisinhas
claras aonde você quer chegar, mas eu acho que... Eu falei para Fabi, né? E quem que é a outra? Esqueci o nome, perdão. Lídia. Lídia e Fabi, eu falei para vocês que depois piora. Vocês já estão tendo um exemplo. Eu acho que é isso, a gente realmente não tem mais a clareza mesmo, porque todos os grupos que eu participei, se alguém quiser também fazer e trazer aí, eu estou com vontade danada de escutar o Vinícius também contar da experiência dele aí, no grupo da USP, como é que tem sido, enfim. Mas eu acho que todos os grupos de pesquisa que eu participei, e que participo hoje ainda, por mais que tenha uma relação direta com aquilo que eu quero, ainda não é, na essência, o que eu acho que a gente pode ser enquanto um grupo de pesquisa freiriano, até agora, né? E também não sei se seremos, eu só sei que essa é a busca. Eu acho que o importante é a gente ir caminhando à medida que a gente acha que esses são passos importantes. A gente achou que na pesquisa tinha que ter esse agrupamento assim para poder identificar mais, né? Não para dividir, mas é para identificar mais as pessoas com aquilo que elas querem mesmo estudar. E eu sei que isso não é um movimento fácil, né? Isso que o Rogério falou, tantas coisas que ele faz, eu fiquei pensando, nossa senhora, mas ele pode ser de todas as linhas. O Rogério pode ser do direitos humanos, ele pode ser da escola, ele pode ser... Então, e a gente talvez tenha e traga um pouco esse perfil, né? Mas acho que aqui vai ser escolha mesmo, nesse momento, o que é principal, o que é prioridade. Esse momento também não significa que é um para todos sempre, né? É um momento que pode ser também temporário. Neste momento, essa é a escolha, depois a gente fazer essa reflexão mais adiante. Eu não falei bom dia para a Adriana, para a Hilda e para a Marília, bom dia para vocês. Hilda, vi que você teve um problema, mas Léo apresentou a linha, falou da relação aí, então fiquem à vontade. E Adriana? Vinícius, já que eu te convoquei, né, Vinícius? Verdade. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu peço desculpas por não ligar a câmera, que ontem eu comi, acho que alguma coisa que tinha camarão, e eu sou alérgico, então tô todo empipocado aqui, inchado. Mas eu tô bem. Então, primeiro eu quero parabenizar a todas as linhas, são maravilhosas e dá vontade de participar de todas. Eu vou contar um pouquinho, então, dessa experiência que eu tô tendo no NAI, que a Camila comentou, que é um núcleo de avaliação institucional aqui da USP, e foi fundado pela Lisete e pela Sônia Krupa. E a gente trabalha, né, da seguinte forma, com formação continuada de professores e também acompanha os estagiários das licenciaturas nas escolas. E o trabalho que a gente faz é trazer mesmo, é olhar para a escola como um processo de produção de conhecimento, né? Então, a gente traz as escolas, de fato, para a universidade, e rompe com aquela hierarquia de que a escola, né, de que a universidade vai para a escola para acompanhar os professores. Então a gente faz o movimento contrário. As escolas vêm para a universidade, a gente tem um grupo de escolas grandes, que são escolas da prefeitura, que elas integram esse núcleo de avaliação institucional. E a gente faz também, agora a gente está participando de uma disciplina que chama Administração Escolar e Gestão Democrática, e toda essa disciplina ela é montada por grupos de escolas. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre é possível pensar nas escolas públicas outros espaços escolares, né, que não sala de aula, por exemplo. Então, as escolas que lidam com essa questão são as escolas que apresentam essa discussão, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns materiais, e essas escolas, elas trazem também
aquilo que elas estão fazendo e como que elas estão lidando com essa discussão na prática. E aí elas produzem também alguns materiais e a gente vai alimentando o site do NAI a partir desses trabalhos. E aí uma dessas atividades dessa disciplina, a gente foi, há um mês mais ou menos, conhecer a escola Florestan Fernandes. Então a gente foi, né, com estudantes de licenciatura da USP e vários professores de diferentes escolas municipais que compõem NAI. Então a gente foi por um dia de formação lá e também conhecer, né, um pouco da escola e da política pedagógica, enfim, para a gente tentar, assim, construindo uma educação baseada nos princípios freirianos. Então, essa experiência que eu tenho aqui na USP, né, a partir do legado do Paulo Freire, e também da gente ter essa continuidade de contribuir, né, com a pedagogia freiriana. E, especificamente, aqui na USP, a gente não tem, assim, tirando o NAI, nós não temos nenhum outro grupo que estuda, que discute, como a gente faz no Círculo, por exemplo, o Paulo Freire. Camila, não sei se eu te respondi, se era isso. Sim, Vinícius, acho que é essa experiência, né, de que a gente também, por isso que é bom a escuta, né, porque é uma coisa que a gente aqui já tem, né, essa ideia de como é que a gente estabelece essa relação com a comunidade, para além desse espaço acadêmico, né? É por isso lá a formação com o ABC, a escola que nos convida, mas como é que a gente pode fazer isso de uma forma também mais orgânica? Talvez seja isso, por meio mesmo da pesquisa a gente consiga, nessa linha da escola, estabelecer, né? Essa linha pode se transformar nesse lugar também de abrigar escolas que queiram pensar junto conosco, Paulo Freire, né, e aí fazer por aí, enfim, acho que tem muitas possibilidades, né, a partir daí. Sim, tem muitas, e a professora, né, que está coordenando a Sônia Cupra, ela é uma professora completamente generosa, eu posso trazer ela também, se vocês tiverem interesse, para conversar. Ela é uma pessoa, assim, ela é uma professora como a Camila. Assim, incrível como você, Camila. Obrigada, Vinícius, obrigada. Mas vamos sim, eu já anotei aqui para a gente pensar em trazê-la. Andréia. Só fazer uma consideração que quando a gente pensou na linha de pesquisa, né, a gente coloca lá como, por exemplo, campo de pesquisa ou campo de diálogo Uberlândia, mas nós temos várias pessoas de outros locais, e é um espaço de construção, a gente está se construindo, a gente coloca como exemplo. A gente pode abrir isso para o campo de Minas, de São Paulo, do Rio, é um espaço, de fato, de construção, né? Então, esse momento de diálogo mesmo, que a gente, como diz a Camila, a gente está pensando juntos, se construindo, se dessabendo, se aprendendo, né, refletindo. Então, é um espaço que a gente vai dialogar mesmo e levantar aí as nossas experiências e pensar junto, tá bom? Você não me fala bom dia, não. É que as meninas aqui acordaram, vocês viram, né? E chegaram todas aqui ao mesmo tempo. Então, gente, e aí? Ai, ai. Pensemos juntos aí. Olha, eu vou só caminhar aqui nas perguntas que a gente tinha pensado para hoje, que é só para vocês verem como é que a ideia era mesmo a gente refletir aí sobre os lugares, ou o lugar, né?
Então, as perguntas eram, por que escolher a linha, né? Então, qual o interesse, por quê? Se tem escritos ou referências para compartilhar, contar um pouco a história com a pesquisa, o que te encanta, para a gente ir identificando isso, né, nos grupos que a partir dessas linhas. A visão e o sonho para pesquisa no círculo, que é isso que a gente está conversando aqui também, né? Porque esse é onde a gente vai chegar, também depende muito do que a gente quer, como que a gente pensa. Alguém aí também falou no chat, né? O que acho que foi a Hilda, sim, não, a Emilene, né? O que é, qual linha que o seu, ela usou o termo, onde seu coração se sente quentinho. Ai, ai. É, acho que tem isso também, mas também tem uma coisa que a gente sabe, por isso também a gente fica tão apreensivo, né? Que eu entendo essa pergunta desde o início do Rogério, será que eu dou conta, né? Será que mais uma atividade, mais uma ação de pesquisa, que não é algo mesmo simples. Agora, eu acho que a gente tem que ficar bem tranquila assim mesmo nessa escolha, sabe? Sim, porque a gente não vai fazer nada além do que a gente também dê conta, né? Acho que o círculo já foi mostrando assim esse caminho. Teve momentos que a gente ficou um pouco mais cansado mesmo, né, Dani? Aí eu acho que aquele curso de formação foi muito exigente para a gente no ano passado, né, num tempo remoto e tudo, mas eu acho que a gente vai equilibrando aí também as possibilidades. Então, eu acho mesmo que nesse primeiro momento é isso, aonde você se identifica. E depois a gente vai construindo isso nas relações a partir dessa identificação primeira, né? Para a gente poder caminhar no sentido de ter cada vez mais clareza. Veja, mesmo nós, vamos lembrar aqui, quem estava no grupo circulante o ano passado, a gente também não tinha clareza de onde a gente ia chegar. Nós fomos construindo isso nesse diálogo. Então, aí agora? Agora vamos construir uma ementa, vamos definir melhor essas linhas, vamos deixar mais claro isso, porque isso é importante, inclusive, para a gente ter um projeto, né? Então, é bem tranquilo, gente. Eu acho que a gente tem que. E também se acharem, uma coisa que eu estou aqui pensando. Então, primeira opção é a gente pensar nessas linhas hoje, já fazer os grupos, pelo menos saber quem, aí ler um pouco mais detalhadamente, contribui com a ementa, porque essa ementa foi feita por 2, 3 pessoas, né? Agora ela vai ser ampliada com o olhar das outras pessoas que vão compor a linha. Diga, Adriana. Bom dia a todos e todas. Eu estava aqui pensando, Camila, que além de pensar nessa linha, né, como você colocou aí, seria interessante a gente fazer essa escolha, ler sobre e conhecer, porque teve, eu não sei se foi o Gabriel e alguém citou aí o projeto de outras escolas, né, de como foi feito em rede. E aí a gente já tem que depois pensar nas burocracias de como fazer nas escolas, né? Essa parte burocrática de como chegar até as escolas, porque eu fico, desde do ano que a gente começou aqui, apaixonada, né? Os professores todos fazerem parte dessa formação e conhecerem. Mas como chegar com essa formação aos professores, né? Mas aí eu vejo que agora o CEMEP está aqui, né, em peso aí, Priscila, Márcia, isso é bom, né? A Lídia, é bom saber, porque aí a Fabiana, a rede, quer dizer, já tem uma configuração, né, de peso maior lá do CEMEP que pode auxiliar. Eu quero escolher a área aí da Andréia, que é o chão da escola, que é o chão, porque é lá no chão que tudo acontece. É lá que tudo se movimenta e que quando a gente chega lá com tantas ideias de Paulo Freire, como o Léo chegou, e ele olha e descobre que precisa pegar o Paulo, guardar um pouquinho, se sintonizar onde é o bairro que ele está primeiro, para depois colocar o Paulo Freire em prática. Então, eu penso como você hoje, Camila, que é a gente escolher esse tema, centrar e organizar. O que a gente quer para além disso? Porque é um projeto hoje, mas para além desse projeto.
A gente vai só escrever, é só um artigo, é uma publicação, é do grupo, né? É do nosso quadrado ali da escola, ou é do grupão todo. Então, Andréia já está escolhido aí com você, quero do chão da escola, quero falar de lá, de onde eu estou, né? De onde me representa lá, e é muito bom, muito bom. E a cada dia que a gente vai conhecendo Paulo Freire, a gente vai, assim, se apaixonando, né? Pelas suas falas, pela sua posição. E hoje, sempre que eu começo aqui no sábado com vocês, quero até deixar, igual o Leonardo falou, às vezes a gente nem lembra direitinho como está escrito lá, né, no livro que a gente leu sobre ele, mas tem uma frase lá que eu gosto muito, quando ele diz assim, né, companheiro, no livro de Carlos Rodrigues Brandão, companheiro, aquele que comigo partilha o pão. Então, esse horário nosso aqui do sábado é uma partilha do pão, do café, né? Eu acho muito gostoso. Então é isso, Andréia, estou aí, ó. Legal, Adriana. Eu também acho que isso é uma escolha que é coerente mesmo, né? Essa ideia de a gente estar no lugar em que a gente também tem a condição de dizer da nossa própria praxis, né? Da nossa própria relação com. Por isso que eu sei, quando eu falei do Rogério, é porque aí o Rogério tem várias, e aí escolhe uma. E talvez outros aí também tenham vários e vão ter que escolher uma nesse momento, e depois a gente, como eu disse, eu acho que a gente pode depois estabelecer essas relações, mas talvez o ponto de partida, uma referência importante seja essa, né? Márcia. Alguém mais, gente? Quando você pergunta assim, quando você perguntou assim, vocês acham que a gente já decide isso agora? Aí na minha cabeça vem assim, sim, a gente já precisa decidir, já começar a fazer reuniões nas linhas e tal. Aí depois eu penso assim, tá, então em qual que eu fico? Não sei. É difícil, assim, né? Eu acho que é importante para o andamento, mas ao mesmo tempo estou igual a Márcia ali, ó. Então, mas é para isso mesmo. Eu acho que talvez a gente pudesse, né, Léo, e aí o grupo circulante me ajudem a pensar aqui juntos. A gente, no planejamento, a gente pensou já nessa definição hoje, mas talvez a gente precise de um tempinho maior até para conhecer as ementas, para ver, ler isso, conversar, né? Como eu falei com a Cara essa semana, às vezes conversa também com as pessoas aí, assume e identifica o que você quer, qual é o seu projeto, porque projeto que eu penso assim, gente, vou tentar. Na verdade, assim, para não tentar dissociar o pensamento do Paulo Freire, quando ele fala, né, a gente não pode entender, tá? Vou pegar até da pedagogia da autonomia, o ensinar exige uma investigação, exige pensar que pesquisa e ensino, elas não são dissociadas, elas estão juntinhas. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que pensar a pesquisa também, né? É como é que a pesquisa mobiliza essa relação com a curiosidade epistemológica, com o nosso trabalho de investigação, com a gente ter um movimento aqui que seja também permeado por isto. Então, eu acho que isso é importante, eu quero insistir nisso, porque a gente fica com... Ontem, ainda na disciplina de princípios éticos, Léo e Gabriel tiveram lá para falar do livro Medo e Ousadia, né? Que é um pouco isso, assim, esse passo parece que dá um pouco mesmo de medo, mas ao mesmo tempo é a gente assumir a ousadia do nosso círculo de pensar como se constrói uma pesquisa coletiva. Mas eu acho que o tempo aqui não tem que ser imposto, tem que ser um tempo necessário e possível para a gente fazer essas escolhas. Então, se vocês também acharem, a gente pode deixar para o próximo encontro, aí a gente tem tempo de conversar um pouco mais com as ideias, com o que a gente quer, porque, né, as meninas ficam pensando, especialmente Lídia e Fabiana, que chegaram hoje, como é que eu falo para elas, com quem você quer casar, ou com quem você quer ficar, ou com quem você quer namorar, e nós ainda não temos nem te conheço, como é que eu sei, onde que eu vou ficar? Então,
E também muitos de nós também, que agora que estamos também definindo, né? Quando o Vinícius fala aí, eu acho que não foi assim, a área, a linha, o grupo de trabalho de formação de professores também não foi algo que desde sempre nasceu comigo, né? Eu também fui caminhando por alguns lugares até ter a clareza de onde eu queria ficar mesmo. Então, acho que esse movimento é importante para todo mundo. E talvez por isso aí, acho que nessa ideia do Rogério, a gente podia deixar essa definição para o nosso próximo encontro. O que vocês acham? Pode ser? Então, joia. E aí, nós também temos esta... Tudo bem? O grupo circulante quer falar alguma coisa? Ficamos assim para a gente deixar para o próximo encontro nosso as definições de linha e aí agora todo mundo já tem o material completo, dá tempo, né? Diga, Léo. Talvez, porque eu não sei, eu acho que como esse é um processo de escolha bem pessoal, né? Talvez seja interessante. Eu não sei o que vocês acham, mas dar um tempo para conhecer as emendas, né, já feitas, e fazer essa escolha pré-próximo encontro. Então, formar um formulário, alguma coisa simples, para a gente conseguir organizar também e otimizar o tempo do encontro, né? Até para o pessoal que não está hoje ter tempo de, vou ler isso, vou entender, para não chegar também. Não sei. Eu acho que talvez seja melhor. Eu concordo com o Léo. Eu fico preocupada com o tempo também, não é? O nosso próximo encontro é para agosto? Nós temos em julho? Então, essa é outra coisa que a gente tem que definir aqui, Márcia. Geralmente, a gente apresenta o calendário já nesse momento aí de fazer o planejamento e para o próximo semestre. Mas hoje, como a nossa ideia era dividir em grupo, eu tinha pensado nisso para o próximo encontro. Como a gente não tem, a gente terminou o nosso planejamento na reunião de hoje. A minha proposta para hoje é que a gente tenha um encontro em julho, só no dia 16 de julho. Que aí eu acho que quem vai ter férias, né? Porque a gente, na verdade, na UFO... Nossa, Camila, vai quebrar as pernas do professor. Porque é a semana que coincide a férias do Estado com a da Prefeitura. Eu acho que vocês já entraram de férias? Não, a Prefeitura ela vai ter as 2 primeiras e o Estado vai ter... O Estado, as 2 primeiras, e a no meio. Prefeitura, as 2 últimas. Não coincidiu. Entendi. E daí, assim, vai ser péssimo nesse sábado, vai ser um sábado que, assim, vai estar saindo do fim de bimestre de um e entrando nas férias do outro, ou fim de bimestre, começo. Que dia vocês sugerem aí, então? Ou deixamos julho de férias? É porque eu estou completo, né, gente? Meu cronograma completamente, quem está na UF, né? Está completamente distoante de qualquer realidade. Então, eu não posso levar em consideração a minha relação aí. Vocês têm que apresentar o cenário. O Gabriel já tinha me mandado os dias que ele teria de sábados letivos. Esse eu tentei ver, mas para não chocar. A Pri está sugerindo que seja um sábado antes, então, do dia 16, que é dia 9. Acho que dia 9, grande parte das escolas vão ter festa junina no município. Algo coletivo. Exato. Isso mesmo. Grande escola fechada. E dia 9 eu vou estar em Campinas, gente. Eu tenho uma banca lá dia 7. E aí eu vou ficar até sábado, porque Nima fez um tanto de atividades para a gente. E eu volto só no dia 9 à tarde.
Então, não tem jeito também para mim no dia 9. E o dia 2, gente? 2 de quê? De Do... agosto? Não, de julho. Porque Ah, a Semana que ideia não vem. é a gente. É, semana que vem. Porque eu entendo que mais uma semana, talvez até menos do que isso, mas enfim, uma semana, daria para a gente bater um papo assim mais intimista com o nosso coração e definir, né? Afinal, para onde vou, para onde eu caminho. eu acho uma ótima ideia, gente, dia 2, sabe por quê? Aí a gente podia dividir isso, as definições das linhas, e depois a gente fazer o nosso planejamento circulante, que aí a gente planeja as ações para o próximo semestre. Pode ser? Então, saibam vocês, então, que essa semana talvez vai ser intensa aí para nós do Círculo, porque eu vou mandar um formulário, é sempre assim, né? A gente faz um planejamento circulante a partir de uma escuta que eu faço com vocês, perguntando algumas possibilidades, inclusive o livro que a gente vai ler, enfim. E aí, a gente, a partir disso, faz o planejamento também junto no dia 2. Pode ser? Tem alguém que tem algum problema no dia 2? Camila, eu não posso, mas é por uma questão pessoal, mas não tem problema, eu deixo a minha proposta com você e depois assisto o que for definido, pode ser, mas eu não vou poder participar no dia 2 de julho. Tudo bem, sem problemas, Karen. Fechamos, então? Dia 2 de julho, a gente, então, se encontra e a gente vai fazer as duas coisas, a definição das linhas. Aí eu não sei, talvez a gente não tenha como fazer essa reunião de grupo, Léo, a gente planeja e Léo e grupo dos circulantes, né? Mas enfim, a gente senta agora também em pesquisa para ver como é que a gente faz. E ao longo dessa semana, então, como ficou no julho, Léo, você acha que ainda assim vale a pena as pessoas definirem antes do dia 2 ou deixa para o dia 2? Talvez, eu fiquei pensando. Pode ir, Rogério. Eu fiquei pensando que talvez colocar um formulário já com as 4 linhas e essa pergunta também de qual que é o motivo e tal, que aí já agiliza é uma coisa mais rápida. Eu não sei nem se junto com o outro formulário ou pode ser separado também, mas assim, que aí a pessoa já coloca, já pensa assim, o que consegue contribuir. Acho que é só para sistematizar mesmo. Perfeito. Léo? Eu também acho que é mais fácil já enviar. Eu acho que porque daí a pessoa já vai também pensando, né? É uma forma de incentivar a gente a pensar, dar uma olhada. E eu acho que fica um pouco mais claro também para a pessoa mesmo, né? No dia 2. Porque assim, eu acho que, pensando com o professor, eu acho que nosso planejamento para o próximo bimestre vai ser relacionado às escolhas também, né? Então a gente vai ver, por exemplo, as linhas, vai ver o que vai fazer em cada linha, se a gente vai fazer encontros separados ou não. Às vezes é o que a gente estava conversando antes, né? Nem todas as linhas pode ser que tenha interesse. Então, às vezes, algumas linhas têm 2, 3 pessoas. E talvez a gente opte, como círculo, por focar numa linha que seja mais representativa, né? Então, a gente tem que ver. Eu acho que isso é uma decisão que vai pautar um pouco o planejamento também. Então, acho que é importante que a gente pense, escolha nessa semana, para a gente ter uma noção também para onde a gente está indo e o que a gente vai construir. Perfeito, pode ser? Isso mesmo, né? A gente já vinha, vamos só também retomar isso nesse semestre, e aí eu vou ver como é que eu pergunto isso, se vocês tiverem alguma sugestão também para me dar, assim, nesse semestre a gente já viu que das discussões, tanto do livro, né, Pedagogia da Autonomia, quanto dos Empraxis que a gente fez,
do próprio movimento também desse encontros em pesquisa, enfim, do que a gente fez nesse semestre. Vocês lembram que toda vez que a gente terminava um dia, a gente pensava assim, nossa, mas seria legal a gente discutir esse tema. Surgiu o tema da cartilha, né? A cartilha como um objeto de condenação, mas será que, né? E como é que a gente pode ver essa ideia da cartilha, né? Eu lembro do Carlos falando disso. A ideia que eu fui anotando aqui, é por isso que eu estou retomando aqui no meu material. Essa foi uma ideia, assim, porque aqui em Uberlândia, especialmente, nós estamos vivendo esse movimento e acabou surgindo isso, né? Mas aí é ampliado com esses olhares aí de pessoas também que não estão vivendo essa realidade, mas sempre ficam se perguntando isso. A ideia do professor e da professora iniciante, naquela fala da Carol, né? O tanto que seria importante que um professor e uma professora iniciante tivessem a oportunidade de vivenciar uma prática junto com professores mais experientes, que, enfim, como que é que esta relação se estabelece, né? Como que a gente tem feito isso. A ideia da educação no campo, com a fala da Andrea, né? Conhecer um pouco mais esse universo, o que que é isso, do que a gente está falando, o que significa essas escolas rurais, foi um tema que também emergiu. Aí junto a ideia da alfabetizar em Paulo Freire, né, Pri? Que eu acho que a Pri podia fazer uma. Não sei, eu estou pensando nisso, assim, como é que esses temas chegam para a gente, como é que eles podem vir também para o círculo. Não só desse jeito que a gente estava organizado até então, de trazer os momentos, mas a gente pegar esses temas que surgem da gente e ir aí trabalhando, né, e ir aprofundando. Não sei se vocês lembram, desde a primeira vez, quando a gente fala dessa educação no campo, quando a gente foi fazer a primeira mesa lá no Centenário, né, Rogério? A gente levou mó bronca do colega, porque isso é ficar em cima do muro, ou é ou é no, não é... Eu não quis arranjar briga com ninguém, né, no campo teórico, epistemológico, mas, na verdade, como uma pessoa que lê Paulo Freire não faz a sua escolha, né? Então, foi essa a bronca, entre aspas, que ele foi muito delicado, mas que ele falou para a gente, publicamente, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente podia, e eu acho que as discussões temáticas, pelo menos na minha leitura, elas surgem daqui do grupo e eu acho que elas podem fortalecer o grupo à medida que esses temas estudados juntos, a gente vai criando categorias que para a gente são importantes, né? Como é que o círculo compreende, então, essa educação, essa alfabetização, esse processo, essa ideia de ler a realidade, né, a partir do Paulo Freire. Então, estou só rememorando, isso foi fala nossa ao longo, né, dos nossos encontros ao longo desse semestre, que talvez a gente pudesse ir eleger nesses temas geradores. Ah, lembrei de mais um aqui, que lembrei não, porque li, né? Mas que a gente, na discussão do pedagogia da autonomia, foi a ideia do pensar certo. Lembra, Léo? O que esse conceito representa, né? Como é que esse conceito, muitas vezes, pouco compreendido ou traduzido de uma forma que a gente acha, mas o que seria o pensar certo do Paulo Freire? Essa foi uma pergunta que a gente também se fez, e isso acabou acompanhando a nossa discussão aí em relação à pedagogia da autonomia, que foi a leitura que a gente fez nesse semestre. Então, acho que fica isso também para a gente, eu acho que eu vou colocar no formulário, estou só retomando para a gente lembrar, se essa pode ser uma possibilidade. Gente, eu sempre, nas nossas avaliações até aqui, o em leitura é sempre o recorde de manutenção desse tempo, desse momento, né, da gente ler junto, da gente fazer esse debate e a discussão juntos da leitura. Eu acho que isso vou colocar também no questionário, mas é um ponto para a gente avaliar e, ao mesmo tempo, de definir como é que nós vamos trabalhar nesse segundo semestre, certo? Mais alguma observação que vocês queiram fazer, que esteja aí, quem não falou e está com desejo de falar? Podemos fechar, então, por hoje? Síntese, então.
Vou fazer o formulário, encaminhar para vocês com algumas sistematizações e avaliações do que a gente viveu para a gente fazer no dia 2, compartilhar isso e planejar nosso segundo semestre de 2022. Certo? Combinados? Nossa, é a primeira vez que a gente termina 15 minutos antes que eu tenho lembrança. Veja, como é que a gente tem que reconhecer, né, gente? Eu estava falando isso também ontem, que a gente está falando o tempo inteiro dos impactos da pandemia, dos impactos da pandemia, dos impactos da pandemia, mas nós estamos continuando. E a gente tem que perceber isso, tem um cansaço, tem uma... Eu vou usar esse termo que eu não sei se é o melhor, mas assim, uma desesperança também entre a gente, né? Muitas dúvidas, isso tudo eu acho que reflete também nos tempos que a gente está vivendo. E acho que a gente também tem que começar a perceber isso, né? Na gente, naquilo que a gente tem que identificar como o que é possível e o que não é possível, né? A hora que eu falo isso em voz alta, eu estou falando para mim mesma, né? Que a gente, às vezes, como diz a Priscila, quer abraçar o mundo e a gente não dá conta. E lidar com a nossa limitação é muito importante, né? Para a gente entender o inacabamento freiriano. Acho que a gente aprende isso o tempo inteiro. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Hoje, um abraço. Eu vou desligar aqui a gravação e, por favor, quem puder abrir as câmeras para a gente tirar uma foto de registro do nosso encontro. Nos encontramos agora no dia 2 de julho,